algébricos. Nós iniciaremos hoje com os cálculos algébricos. O que viria a ser os cálculos algébricos? São exatamente as representações de letra por números. O cálculo algébrico é utilizado na matemática para a gente estudar as formas, os números, os sistemas aritméticos, as formas geométricas. Além disso, trabalhamos também com letras e números ao mesmo tempo. A língua dela é a maneira mais correta. Aqueles que usamos para utilizar a nossa língua portuguesa. A matemática é a forma escrita e os símbolos os números. Quando a gente junta letras e números, tipo R$ 48 por lápis. O lápis a gente vai representá-lo por uma letra, seja ela um X, um Y. Então, toda vez que a gente utilizar isso, a gente estará utilizando como antigamente eles faziam, quando eles representavam os números em relações, historicamente falando, antes de Cristo. Eles representavam riscando os locais, as paredes, para saber em que séculos estavam. Se você observar isso, o italiano Leonardo de Pisa foi o primeiro a analisar, antes de você. Se você parar para analisar, isso tem muita lógica. Porque quando a gente resume, a gente representa muita coisa em nosso cotidiano utilizando símbolos. Tipo, eu vou usar uma hora, eu represento um H para representar a hora. Então, eles simplesmente riscavam para desenvolver o que eles sabiam, não eram muito. Mas eles sabiam que aquele tracinho, eles saberiam que representaria um dia. Então, com isso, a partir daí, que se deu as incógnitas. Chamamos de variáveis de álgebras. E utilizamos no cálculo algébrico. É um modo que a gente tem de representar e identificar a expressão algébrica para poder calcular um valor desconhecido. Certo? Eu botei ali umas representações para a gente fazer. Tipo, eu coloquei ali, primeiramente, a sequência algébrica. Se o número de horas de estudo de uma pessoa que trabalha é 1 hora é R$ 500, certo? Ela trabalha 1 hora e ganha R$ 500. O empresário, né, pelo valor. Se ela trabalhar 2 horas, quanto é que ela vai receber? Se ela trabalhar aqui, ó, 2 horas, são o dobro do primeiro. Se eu tenho aqui R$ 500, eu vou ter aqui R$ 1.000, 2 vezes 500. Se eu trabalhar 3 horas, queria trabalhar assim. Se eu trabalhar 3 horas, cada hora R$ 500. Então, 3 vezes 500, 1.500. 4 vezes 500, 2.000. Então, veja, é uma sequência. 500, 1.000, 1.500, 2. 1, 2, 3 e 4. É uma sequência. Sequência é um número que vem após o outro. Ou o somatório com ele mesmo dando uma sequência. Certo? Então, quando a gente fala assim, as expressões que definem são as expressões em gerais. Certo? Existem expressões que a gente utiliza no nosso dia a dia para utilizar as expressões algébricas, que são tipo 2n mais 1. A gente vai ter um valor para n. Vamos dizer que esse n aqui fosse n igual a
10, então ficaria 2 vezes 10, mais 1, igual 2 vezes 10, 20, mais 1, 21. Se eu tivesse aqui P ao quadrado menos Q ao quadrado. Esse aqui a gente já sabe, né? É aquela propriedade de potência. Bases diferentes e expoentes iguais. Se a gente tem bases diferentes e expoentes iguais, a gente pode dizer que, vamos botar aqui como dados. P igual a 2 e Q igual a 3. Então eu terei aqui 2 elevado ao quadrado menos 3 elevado ao quadrado. Ok? É só representações. Tipo assim, vou colocar nem exemplo desse aqui. Vou dar direto para dar T. Veja. Tem o x mais y multiplicando x menos y. São dois termos desconhecidos. Eu posso atribuir valores a ele e substituir? Posso. Mas também posso calcular ele aí direto sem substituir. Também outro termo que é muito utilizado é o 2x sobre 5 menos 1 meio. Esses são mais utilizados no concursos. E a gente vai trabalhar com eles? Vamos trabalhar com eles, porque eles são importantes para a gente. Eles fazem parte das nossas regras. As regras que a gente utiliza nas expressões algébricas são muito grandes, mas são muito interessantes porque são muito fáceis. Isso indica que a gente pode utilizar isso no nosso dia a dia. Pode. Quando a gente compra, vamos dizer que essa semana a gente fez a feira e utilizou R$100. Semana que vem a gente utiliza 150, significa dizer que a sequência está aumentando. E nesta época, que muita gente, em todas as casas, a sequência vai aumentando. Tipo, a convivência familiar aumentou. É uma sequência que vai aumentando diariamente. Mas a gente pode trabalhar isso dentro da álgebra? Pode. Como a gente representa isso? Como a gente pode representar isso aí na álgebra? Se eu tiver assim, um triângulo com dois lados iguais, dois lados iguais e um lado diferente. Eu tenho esse igual a esse e esse diferente. Você observou que são dois lados iguais e um diferente? Quando eu tenho dois lados iguais, eu posso colocar aqui um A? Posso colocar um A, porque ele é igual. Se eu colocar um B, pode ser um B. Vamos colocar um A para facilitar a visualização de vocês. A visualização. Ó. Então, ficou 2A e um C. Então, eu vou ter 2 vezes A mais C, para formar esse triângulo. Se fosse um B, ficaria 2 vezes A mais B. Ah, professora, pode ter outra letra? Pode representar com outra letra, não tem dificuldade. Você pode representar com as letras, porque esse lado aqui, ó, é igual a esse aqui, ó. A diferença é essa, indiferente da letra que esteja proposta. Quando tiver muitos lados, a gente vai fazer o quê? A gente simplesmente vai somar os lados. Vou fazer um desenho aqui qualquer. Vamos colocar assim. Vou botar aqui 2x
Vamos ver quanto é que dá aqui. 3x. 3x, deve ser esse aqui. 3x, x, 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 x. Pessoal, quantos x eu tenho aí? A gente vai somar 2x mais 3x, que é o lado de fora que eu estou vendo, né? É o que está mais exposto. E dentro você vai olhar quantos os números estão expostos. Quantos os números estão representados. Então tu vai colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pode ter número dentro? Pode ter número dentro. Nesse momento eu vou vir aqui e vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 representações. Então, o perímetro disso aí é o somatório de números, o que estão no geral, certo? Então, temos 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 x. Certo aí? Assim a gente tira o perímetro. Vocês têm que parar e observar que o perímetro é a soma dos lados iguais. Se ele tiver representado, será ótimo. Como assim representado? Assim, ó. Vou colocar mais um exemplo aqui. Representado. For aqui. Aqui for A e aqui for 2A. Veja que eu só representei dois lados de 4, mas representei 2. Significa que o lado de cá também vai ser A e aqui também vai ser 2A. Esse é igual a esse e esse é igual a esse. Então, eu vou ter 2A mais 2A mais A mais A. Então, 2, 4, 5, 6. 6A. A gente é só somar o que está representado. Certo? Até aí? Vamos utilizar a representação com letra? Com letras? Sim, com letras. Para a gente poder entrar em anônimos. Eu quero que vocês aprendam como a gente representa com as letras. Por que eu vou aprender isso? Porque com isso aí você vai iniciar um passo a passo. Como? Eu vou colocar um passo a passo aí para vocês. Veja. No início, o primeiro passo, colocar o número de figuras. Segundo passo, adicionar um N para cada figura. Como assim, professora? Assim. Quando eu vou colocar a representação, eu vou usar apenas letra para os números da igualdade. Letras para os números. Lembra que eu te falei a lição que a gente trabalha as letras e os números juntos? Eu tenho 10 lápis, 10 lápis. Eu posso representar 10x. É a mesma coisa. Eu comprei 2 lápis
por R$5. Eu comprei 2 lápis por R$5. Eu posso simplesmente representar 2 vezes x igual a 10. X é igual a 10. Pega o número aqui, ó. E divido por 2. Certo? Então, quando a gente fala letra com números ao mesmo tempo, é exatamente isso aí. Ok? Próxima aula a gente continua. Até logo!